Considerando todas essas questões que eu já expus para vocês a respeito da aliança de Deus no Antigo Testamento, então eu gostaria de encerrar com algumas aplicações necessárias e práticas para a Igreja do Senhor. Eu quero fazer 3 aplicações básicas para que a gente possa concluir esse nosso estudo. Em primeiro lugar, nós somos contra o dispensacionalismo. Por que nós somos contra o dispensacionalismo e a doutrina dispensacionalismo, uma corrente teológica chamada de dispensacionalismo? Nós somos contra por uma razão simples, porque existe apenas uma aliança da graça. E esta aliança, este pacto, é um pacto eterno. Ou seja, Deus continua tratando conosco hoje da mesma maneira com que Ele tratou o seu povo no Antigo Testamento. Com exceção do fato de que os sacrifícios cruentos do Antigo Testamento foram abolidos ou foram substituídos. Mas nós não cremos que Deus tem formas diferentes de salvar o seu povo. Desde o Antigo Testamento, o método de Deus sempre foi a fé no Messias que viria. No nosso caso, nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Sendo assim, o dispensacionalismo, que afirma que Deus tem várias maneiras de alcançar o seu povo, ou ele tentou várias formas de alcançar o seu povo na história, é falso e não pode ser recebido por nós. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, nós somos contra também a exclusividade do credobatismo. Credobatismo significa aquele que batiza as crianças. E o credobatismo é aquele que batiza somente aqueles que creem, os adultos. Em outras palavras, nós somos contra a exclusividade do credobatismo porque Deus sempre incluiu as crianças na aliança da graça. Nós vimos que com a idade de 8 dias de nascido, a criança ela deveria receber o sinal da aliança, o sinal do pacto. Isaac, assim como todos os outros filhos da aliança, ele recebeu o sinal da fé antes que a fé estivesse nele, porque ele não tinha condições de exercitar fé, mas ele recebeu o sinal da fé. E essa é a razão pela qual nós batizamos as nossas crianças. Elas são filhos do pacto, estão na aliança de Deus e devem receber o sinal da aliança. O que nós entendemos é que por fazermos parte da mesma aliança que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, nós também devemos receber o sinal da aliança e colocar esse sinal em nossos filhos. Em terceiro lugar e em último lugar, nós somos contra também a negligência do povo da aliança para com o sinal da aliança. Como nós vimos, a circuncisão ela é o selo do pacto. Esse selo do pacto era o sinal visível que marcava o relacionamento de Deus com o seu povo. E esse sinal ele continua válido no Novo Testamento no batismo. Então, por se tratar, por exemplo, de um sacrifício cruento, a Páscoa foi abolida, substituída pela ceia, vinho e pão. E por se tratar também de algo que envolvia sangue, a circuncisão é substituída pelo batismo, de tal maneira que a circuncisão se cumpre hoje no batismo. Sendo assim, os pais devem apresentar seus filhos para receberem o sinal da aliança, o selo do pacto. Os pais que não apresentam seus filhos para o batismo ou são desavisados ou são rebeldes. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, nos diz que apesar da graça da salvação não se achar inseparavelmente ligada ao batismo, contudo é grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança. Mas, como eu falei no começo, muitos pais têm negligenciado esta prática e eles não têm colocado o sinal dos filhos, o sinal do pacto nos seus filhos. E nós precisamos resgatar esta prática, ensiná-la, a fim de que a aliança de Deus não seja profanada por nós. E Deus nos abençoe.